Meus amigos do GG News, a gente agora vai conversar sobre um assunto que é recorrente e que, infelizmente, não cessa. Lamentavelmente, ele não para. É a violência contra a mulher. Nós tivemos agora, no mês de agosto, um mês dedicado às lembranças e ao combate à violência contra a mulher. Quando a gente fala que o mês tal é cor tal, é para que a gente reforce exatamente essa ideia junto à sociedade de que aquele fato merece uma atenção toda especial. E foi o que aconteceu no mês de agosto. E, lamentavelmente, exatamente nesse mês de agosto, que é dedicado ao combate às mulheres, a gente teve notícia todo dia de violência contra a mulher, feminicídio, espancamento, mortes verdadeiramente absurdas, crimes hediondos cometidos contra as mulheres por homens que, infelizmente, acabam presos, passam uma temporada na cadeia e que, lamentavelmente, acabam não dando ou não sendo exemplo para que outros também contenham a sua ira, contenham a sua índole, né, de violência extrema contra as mulheres, e os crimes, então, continuam. E a gente não cansa, de forma alguma, de falar sobre esse assunto. E quem está com a gente hoje, de novo, mais uma vez, é o doutor Rogério Matos, ele que é criminalista e ele que vem também nessa luta diária, nessa luta constante, tentando conter a ação desses bandidos através das suas ações da justiça, ele que tem sido um extremo defensor exatamente daqueles ou daquelas famílias que são vítimas dessa violência contra as mulheres. Doutor Rogério, tudo bem? Como é que vai? Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e com seus espectadores. Tudo bem. Tudo bem. A gente teve, como eu disse, o mês de agosto, que foi um mês dedicado ao combate à violência contra as mulheres, mas, infelizmente, parece que o pessoal escolheu o mês de agosto de novo para forçar a barra, assim, diria assim, e se defrontar com a lei. Não é isso, doutor Rogério? Pô, Genildo, realmente houveram aqui em Salvador casos extremos, de extrema violência doméstica contra a mulher. Houve pelo menos uns 3 casos assim, abomináveis de feminicídio. Mas, assim, é importante um mês, é de muita importância essa campanha que é feita no mês, porque serve de alerta, Genildo, às mulheres e às familiares das mulheres acerca da violência doméstica. E aí aqui eu não estou falando nada de político, como você bem sabe, eu sou totalmente apolítico do ponto de vista partidário. E o mês é muito importante. Inclusive, nesse mês, distribui essas fitinhas, ó, que ainda tem um monte aqui, as fitinhas da campanha. E isso faz com que, Genildo, se divulgue cada vez mais a lei, se divulgue as formas de agressão contra a mulher e os meios para se combater. Então, assim, é excepcional essa campanha do mês. Agora, realmente não cessa a violência. Quanto mais a legislação aperta, mais parte dos homens que têm a violência intrínseca em si passam a confrontar a legislação de forma... Isso, tem alguma explicação para isso? Aumentou a pena, né? Aí a campanha aumenta também, a polícia aumenta a sua ação, e aí aumenta a violência. Qual é a explicação para isso, doutor? Para você ter ideia, Genildo, até pouco tempo atrás, a pena de feminicídio era de 12 a 30 anos. Houve um endurecimento subindo de 20 a 40. E ainda assim tem se cometido feminicídio. Como eu bem disse, houveram 3 casos terríveis aqui na Bahia no mês. Mas, Genildo, eu penso o seguinte: se não tivesse a legislação, seria bem pior. Bem pior. O problema é que esses casos de feminicídio, por serem escabrosos e de extrema violência, tem muita publicização na mídia. E deve ter realmente, até porque é um instrumento de coibir também. Mas eu penso que hoje saia mais, se divulgue mais do que antigamente. Mas tem tido... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na Bahia, o ano passado, e são dados do do governo federal, foram feitos 42% a mais de denúncias no 80 em relação ao ano de 2023. Isso também é fruto dessas campanhas
em relação à mulher. Aí existe uma corrente que diz, que eu me filio em parte, que diz que é fruto do machismo que está arraigado no homem, Uhum. e alguns têm uma personalidade voltada para a agressividade, sentimento de posse, e em conjunto com a ascensão merecida da mulher, o empoderamento da mulher, faz com que essa colisão, faz com que parte desses homens que têm a predisposição à violência entre num confronto maior e cometa as violências domésticas e, por consequência, chegue no feminicídio. Porque, observe, Nildo, não existe feminicídio sem um histórico de violência doméstica antes. Sim. Primeiro ele xinga, depois ele bate, até que chega ao ponto de matar. Por isso que é importantíssimo as medidas protetivas. E que a mulher chegue e solicite-as. Porque faz com que amordace, aprisione o agressor para que não chegue ao feminicídio. Aí você me pergunta, mas existe casos de feminicídio que a vítima já tinha pedido a medida protetiva, estava com a medida protetiva, e ainda assim o algoz foi e cometeu feminicídio. Sim, mas eu posso te assegurar que isso é exceção. A medida protetiva tende a intimidar a grande maioria dos agressores, se é que se possa falar de menor potencial em relação ao feminicídio. Sim, então, sim. assim, eu também faço muita defesa, faço acusação e defesa em relação ao crime de feminicídios. Então, quando eu faço a defesa e que o meu cliente tem a medida protetiva decretada em seu desfavor, eu te asseguro que 90% dos casos ele fica intimidado. Então, é importantíssimo. Vamos lá. Digamos assim, que tenha sido decretado 10 mil medidas protetivas no ano. Não acontece nem 2% dos feminicídios equivalentes. Então, realmente freia. Por que eu estou te falando isso? Porque para incentivar as mulheres a fazer o requerimento da medida protetiva, porque ela funciona assim. Há uma demora muito grande na concessão dessa medida protetiva, em especial aqui na Bahia. Parece que ele dura, em média, 16 dias. Por que isso acontece? Há aproximadamente 16 dias. A legislação, Gedildo, diz que em até 48 horas tem que ser decretada essa medida protetiva. Ocorre que a demanda tem aumentado muito e a gente ainda tem um déficit em várias violências domésticas. Assim, isto é um dado de média. Eu nunca vi chegar a 16 dias, não. A grande maioria que eu torei, inclusive até algumas já foram concedidas antes das 48 horas. 48 horas. Então, assim, é fácil a demanda. Nós temos 4 varas de violências domésticas e observe, começou com uma, foi para 2, tem 4. E ainda assim, o Brasil é o 5º país que mais mata mulher e a Bahia figura entre os principais. Agora, você me disse agora há pouco aí que também faz a defesa daqueles, né, que cometem os crimes, né, e que são obrigados, o que a justiça se obriga a que ele faça exatamente ou esteja dentro dessas medidas protetivas. O que é que normalmente eles justificam para isso, doutor Rogério? Veja bem, Genildo, em alguns casos que eu fiz a defesa, tem ocorrido algo que tem crescendo e é bom que se cesse, que é algumas poucas mulheres que se utilizam desse instrumento que é eficaz e excelente na proteção das mulheres que realmente são vítimas, que é cerca de 98% realmente são vítimas, mas existem alguns casos que a mulher óbvio, criminosamente, tem utilizado esse instrumento para perseguir ou se vingar dos seus companheiros. E até adentrar de forma obscura no seu patrimônio. Certo. Isso tem acontecido. Alguns casos foi nessa linha. Outros casos, a defesa é meramente processual e, assim, eu esclareço a consciência e oriento que se mantenha o distanciamento, que se cumpra isso e até que se tente uma revogação e, se conseguindo, restabeleça a situação anterior.
Mas eles demonstram, nesse caso aí, quando há essa medida protetiva, que estão intimidados realmente, doutor? Normalmente, eles têm medo? Sem dúvida, tem. Posso ser preso? O que acontece? Se eu descumprir, todos, pelo menos os que eu peguei, realmente se sentem. Até porque também eu advirto, não faça, porque é melhor. Sim. Se for mentira, a gente vai conseguir provar no futuro. A suposta vítima pode tomar uma inversão. Existe o Instituto da Denunciação Caluniosa, que é quando alguém procura o judiciário ou os órgãos de polícia investigativa para fazer uma denúncia que não seja real. Assim, mas é a grande minoria, viu? Mais de 98% das mulheres que procuram, realmente elas são vítimas de violência doméstica. Existe, assim, uma média de justificativa, ou cada um alega um tipo de situação? Como é que é? Eu vou falar passando, porque não estou nomeando. Sim, claro. Mas, assim, normalmente falam que é uma relação conturbada e que as mulheres, esses casos específicos, as mulheres também davam causa. Sim. Quer dizer, as mulheres justificam as mortes delas, pelo amor de Deus. Não, em relação à morte, não. Em relação ao feminicídio, não. Estou falando em relação às violências, até porque eu nunca defendi caso de feminicídio, não. Eu faço mais a parte de violência doméstica anterior ao feminicídio. Então, eles relatam que, assim, pelo menos esses que eu defendi, relatam que há uma relação conturbada mútua e que acabou perdendo a cabeça. Perdendo a cabeça. Sim. Mas, de regra, é isso, que, pelo menos os casos que eu tenho defendido. Doutor Rogério, você é o advogado, né, de uma família que foi vítima de uma situação que repercutiu no Brasil inteiro com relação à violência doméstica, que foi o da... Freitas, vamos lá. Eu faço a acusação junto com o Ministério Público, figurando como assistente de acusação, como todos sabem. Realmente, eu desconheço, talvez seja o caso, aquele da Isabela, aquela que tomou várias facadas também. Sim. Talvez são 2 casos piores de feminicídio da Bahia, que sabe, do país. Nesse caso, ele está já... todos os assassinos, os feminicidas, seguem devidamente presos no complexo da Mata Escura. Tentam a liberdade a todo tempo, sempre é negado acertadamente, a meu ver, pelo judiciário, e também, tanto no primeiro grau como no segundo grau, seguem custodiados. Já teve o júri de um dos assassinos, que foi o condutor, o que levou a Sara até a morte. Certo. Ele foi condenado a 20 anos e 6 meses. Agora, nós estamos ansiosamente aguardando o próximo júri, que será de mais um dos denunciados. Esse que foi condenado e optou por não recorrer, foi isso? Por isso que ele já foi julgado separadamente? Quando há multiplicidade de réus, que se fragmente em vários júris. Porque no caso, por exemplo, específico do motorista, que é o senhor Gideão, ele fez a opção de não recorrer e de enfrentar logo o júri popular. Imediatamente, né? Certo. Logo já foi julgado, foi devidamente condenado, 20 anos e 6 meses, e agora a gente está aguardando ansiosamente os demais para que sejam efetivamente punidos no rigor da lei. Bom, eu sei que você está acostumado a tratar desses casos, né, de violência, a sua função é de um advogado criminalista, naturalmente, mas quando a gente lê manchetes que são publicadas, a gente às vezes fica arrepiado. Eu não sei se você chega ainda a se assustar com determinadas situações. Você é um ser humano, eu sei disso, e um ótimo ser humano, mas o fato de estar convivendo com isso parece que leva a encarar a coisa com mais naturalidade do que nós, apesar de eu ser jornalista, de trabalhar também envolvido com essas coisas todas ligadas à violência, mas a mim particularmente toca, por exemplo, ler uma manchete como essa aí, ó. 3 mulheres saem para passear com um cachorro e são encontradas mortas. Os corpos delas, 2 amigas e uma jovem, filha de uma delas, foram encontradas em Ilhéus da Bahia. Aí vem a outra. Advogado matou a mulher e depois cometeu suicídio na Cidade Baixa, em Salvador. Aí vem outra. Mulher morta amarretadas pelo marido, era contadora e deixa 2 filhas que presenciaram crime, pelo amor de Deus. Mais uma. Mulher esfaqueada dentro de casa por ex-genro em Salvador. O sujeito já responde por feminicídio que ocorreu em 2020. E aí, doutor, quando eu li essa última aí,
reportagem dizendo que o suspeito já responde a feminicídio que ocorreu em 2020. Eu me assustei. Nós estamos em 2025. O cara responde ao feminicídio cometido em 2020 e ele está solto, doutor? Como é que isso justifica? Veja bem, Genil, em relação a esse último que você me perguntou, eu não tenho acesso aos autos, mas assim, são 4, 5 anos então, Isso, 5 anos. Pela informação, ele cometeu um suicídio em 2020, estava solto e foi agora cometer um outro. O que eu posso te dizer, assim, que em média os processos de feminicídio têm sido levados ao júri na Bahia 2 anos, no mais tardar 3 anos. Sim. Isso quando se tem um réu preso. Não sei se você sabe, mas réu preso e réu solto tem trâmite diferente. O réu preso, o processo tem que caminhar mais rápido, até porque, eventualmente, se ele for inocente, tem que se pôr em liberdade. Ok? Claro. E como você me disse que ele está solto, eu não tive acesso aos autos, tem que ver a situação específica dele. Mas, se ele foi posto em liberdade, pode ter sido por diversos motivos, como, por exemplo, excesso de prazo. Ficou muito tempo preso, não estou dizendo que é o caso, mas pode ser. Muito tempo preso, sem ser levado a julgamento, aí, eventualmente, se solta por excesso de prazo. Pode ter sido outras coisas, revogação da prisão preventiva, se foi o caso, por outras argumentações. Então, assim, sem ter conhecimento dos autos específicos... É difícil, né? É difícil falar, porque eu posso falar uma coisa que seja uma inverdade processual. Mas o que eu posso te dizer é que 5 anos já é um tempo até para réu solto. A qualquer momento ele deve estar sendo levado a júri popular. Muito bem. Agora, bom, ele está preso de novo, agora, ainda bem. Agora, tem uma outra informação aqui. Feminicídios por arma de fogo dobram em Salvador e região metropolitana em 2025. A letalidade também cresceu, com 22 mulheres mortas e 7 feridas nesse período. Então, o pessoal realmente vai para matar, de qualquer maneira, independente de ser faca, arma de fogo, arma branca. Então, não tem tido perdão, né, doutor? Lamentavelmente. Isso aí são homens com personalidade, para mim, voltada para delitir, e associado a esse sentimento desgraçado, desculpa o termo, de posse, que alguns homens específicos têm de que a mulher é um objeto dele. Tanto que tem aquela máxima que se utilizava, e ainda bem que tende a se esgotar, que é: se não é minha, não vai ser de mais ninguém. Você lembra que a gente ouvia muito isso? É verdade. Não é verdade. Então, assim, é um sentimento de posse onde o cara destrói. Eu digo, Genildo, que isso não é amor. Ele fala, não matou. Porque quem ama liberta. Quem ama liberta. Se você tem um envolvimento com a pessoa que não quer mais você até torce para que ela encontre alguém legal. Se é o amor, isso não é amor, é sentimento de posse vinculado a uma pessoa que tem, assim, uma capacidade realmente cruel de matar. Agora, existe alguma explicação para um fato como aconteceu recentemente, agora no mês de agosto exatamente, de um cidadão passar a noite se divertindo com a esposa, vai a uma festa, se encontra com amigos, com parentes, brinca, se diverte e tal, volta para casa, mata a mulher e depois comete suicídio. Foi o caso, inclusive, de um advogado, né? Um operador da lei. Né? E existe algum tipo de explicação para isso, doutor? O senhor é capaz de imaginar o que estaria na cabeça de um cidadão jovem como ele e jovem como ela também, de se desentenderem a tal ponto de criar uma briga que acabou com um desfecho fatal? Bom, vamos lá. Mais uma vez, assim, esse caso eu vi pelas mídias também. Eu não tive acesso aos autos, nem procurei ainda ver sobre a situação. Foi um colega do Montserrat que acabou matando a companheira e se matando. É esse o caso que você está falando. Isso. O que eu posso te dizer é que existem crimes que a perversidade é tão grande, e aí eu não estou dizendo que seja esse específico, porque eu não adentrei os autos. Mas existem crimes que só um psicopata é capaz de fazer. Por exemplo, é óbvio que a grande maioria pode até não ser psicopata como é de feminicídio, mas um cara, por exemplo, que desfere tantas marretadas em uma mulher, todo mundo assistindo lá embaixo, filmando, sabendo da possibilidade de que vão entrar, inclusive para render ele, e ele continua, isto só um psicopata é capaz
de fazer. Genildo, a psicopatia não é uma doença, ele é um transtorno de conduta, e esse pessoal ele não vai para o hospital de tratamento de custódia, ele cumpre pena se condenado no presídio comum, porque é um defeito físico no cérebro e que ataca a conduta, ele não tem sentimento de empatia para os outros, não tem absolutamente nada. O caso de Richthofen é uma psicopata. Alguém que mata a mãe e depois vai ter relação sexual no motel com o seu coautor, só um psicopata pode fazer. Só um psicopata, né? Isso não atenua de forma alguma o crime. Não, porque não é uma doença. Não é uma doença. Não é uma doença. E não tem cura. Não tem cura. Correntes que dizem que o psicopata sempre vai voltar a delitir. É isso. A gente começou aqui, você começou essa entrevista falando na história da lei, né, do feminicídio, a Lei Maria da Penha, que dobrou os crimes, dobrou as penas, né? Mas me parece que ainda falta alguma coisa. Se você fosse fazer uma mudança na legislação, doutor Rogério, se o governo dissesse, olha, doutor Rogério Matos, mude essa legislação para endurecer mais um pouco, né, essa lei, o que é que o senhor faria de mudança? Genildo, a legislação ela é boa. O que falta melhorar é o efetivo cumprimento dessa legislação. Aí, o que eu faria de proposta seria, assim, endurecer mais os prazos processuais, reduzir mais, porque em relação, assim, 20 a 40 anos, Genildo, intimida qualquer pessoa. O que talvez não intimide talvez o pensamento dele de que ele não vai ser punido. Então, a gente tem legislação para tudo no país. E falta a aplicação a contento. Tanto que você sabe que cerca de menos de 10% dos homicídios no país chegam à condenação. É verdade. É verdade. Então, assim, é verdade, tem que cada vez mais fornecer subsídios à polícia investigativa. Na verdade, aumentar o aparato, enquanto alguns desses agressores todos os agressores não tomem consciência que mulher não é objeto, não é seu objeto. Sem dúvida alguma. Doutor Rogério, obrigado. Se há algo mais aí, pode esclarecer, pode ficar à vontade para a gente encerrar essa nossa conversa. Um forte abraço, viu? Olha, é uma grande satisfação, sempre que quiser, estou aqui à disposição, e um mês acabou, mas a consciência tem que permanecer e não pode parar a divulgação, em hipótese alguma, que é o que a gente está, inclusive, fazendo. Já passamos do mês, já entramos no mês de setembro e continuamos fazendo. Então, claro, para mim, o mês da mulher não deve ser só o agosto, tem que ser o ano todo. Com certeza. Todos nós vivemos dela, né? Com certeza, com certeza. Obrigado, doutor Rogério Matos. Um forte abraço, hein?